Feliz domingo a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus. E é isso que nos torna felizes, porque estamos reunidos para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor e para estudar a sua santa palavra. Vamos render louvores a nosso Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te entregamos, Senhor, esse louvor. Te pedimos que o Senhor aceite o louvor que vem dos nossos corações para a Tua glória, Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber ao Rei eterno, imortal, invisível,
exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a Ti, pelo que Tens feito, pelo que Tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a Ti, pelo que Tens feito, pelo que Tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a Ti, pelo que Tens feito, pelo que Tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Independente das circunstâncias, nós Te renderemos louvores, Senhor, porque sabemos quem Tu és. Queremos estar perto de Ti cada dia mais e mais, nos render na Tua presença, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar.
eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Podemos orar nesse instante? Vamos orar e colocar tudo no altar do Senhor. Oremos. Amado Pai, agradecemos-te essa oportunidade abençoada de falar contigo. Agradecemos-te porque neste dia nós estamos rendendo louvores ao teu nome, mas queremos também ouvir a tua palavra.
e queremos colocar também nossas dores, nossas necessidades e o nosso agradecimento por tudo que tu tens derramado sobre nós. As bênçãos, a alegria da salvação, Pai. Nós queremos te agradecer porque mesmo no meio da dificuldade, nós encontramos o consolo da tua voz. É pelo nome de Jesus que agora nós oramos. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Gostaríamos de falar, nesta oportunidade, sobre o tema da conversão. Mas eu quero olhar por um outro ponto de vista. Então vamos para Lucas. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 22. Apenas 2 versículos, o 31 e o 32. É quando Jesus Cristo olha para Pedro e diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Tremendo, não é? Eu orei por você. Mas observe o restante. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa parte aqui que eu gostaria de analisar com os irmãos hoje. Primeiramente, vamos lembrar uma coisa muito importante. É que nós temos um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de dependência. É um relacionamento de graça. Quer dizer, nós dependemos dele, mas é a sua graça que nos cobre e quem nos dá as bênçãos. É um relacionamento de fé. Claro, sem fé é impossível agradar a Deus. É um relacionamento de perdão. Mas para manter essa relação com Deus, é preciso
é mais do que necessário que a nossa personalidade esteja enquadrada, ajustada à vontade de Deus. É preciso que o trono da nossa vida seja ocupado por Ele, pelo Senhor, não pelo nosso querer, não pela nossa vontade. Então, permita-me fazer uma pergunta. Quem não glorifica a Deus? Se nós temos que dar a Deus o trono da nossa vida, quem é que não dá a Deus o trono da vida? Eu diria, em primeiro lugar, que o mundo perdido não faz isso. Sabe por quê? Porque o mundo perdido não conhece a Deus. Não sabe da sua grandeza. Não sabe do seu amor. Por isso, o mundo perdido não pode dar o primeiro lugar a Deus. Mas o que é terrível é que o crente, chamado crente carnal, esse também não dá o primeiro lugar à vida de Deus. A sua vida não é uma vida envolvida pelo Senhor. Pelo contrário, ele prefere que os desejos da sua vida, a Bíblia chama isso de carne, sarx. Então, os desejos da vida, esses desejos, é que comandam o seu pensamento e o seu querer. Quer ver mais? O crente que não prioriza o reino de Deus, então o reino de Deus não é primeiro lugar na vida. Ele não lembra do texto da palavra de Deus, da palavra de Jesus, que diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, já que ele não procura isso, ele não busca isso, ele também não prioriza o reino, a vontade de Deus, o governo de Deus na sua vida. Mas olha, há uma lei espiritual que deve reger entre todas elas a nossa vida. E essa lei diz o seguinte, está lá no Antigo Testamento. Agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Isso é uma lei bíblica. E essa lei bíblica vai encontrar eco do ensino de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus disse que se alguém quer ser meu discípulo, que venha e me siga, pois os meus servos deverão estar onde eu estiver, e se me seguirem, o Pai os honrará. Percebeu? Como tanto o Antigo Testamento quanto a Nova Aliança falam da mesma realidade, da honra, do apego e o modo como Deus abençoa, porque ele prestigia aqueles que o honram. E é nesse ponto, meus amados, que Jesus Cristo diz a Pedro o seguinte, vou repetir, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas é isso que eu quero entender. Como é que o crente vai se converter? Ele já é convertido? E ele vai se converter outra vez? A conversão do já crente é o seu reavivamento. A conversão do já crente é aquilo que nós expressamos quando cantamos, vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. E mais, maravilhas soberanas, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. Ou então quando nós cantamos aquele outro que diz, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos de um fogo que queime, por exemplo, os nossos velhos conceitos. Nós não podemos, como crentes em Jesus Cristo, uma vida renovada, arrastar velhos conceitos na nossa vida. Não. Nós não podemos ter uma nova, essa vida de crentes acomodados, porque não faz parte do querer de Deus. De crentes que se digam tranquilos e satisfeitos,
acomodados é a melhor palavra para resumir tudo isso, quando o reino de Deus exige da nossa parte que haja uma proação, uma proatividade. Então, como é que nós vamos arrastar na nossa vida um evangelho que não tem arrependimento? Eu preciso me arrepender daquilo que eu faço e que não está de acordo com a vontade do Pai. Eu não posso, na minha vida, arrastar uma vida sem obediência ao Senhor. Eu não posso entender um evangelho na minha vida que não tenha cruz e um evangelho que não me incomode. O fato é que nós precisamos dessa nova dedicação, desse novo propósito e desse novo serviço. É por isso que nós temos repetido sempre, 2020 vai ser muito melhor. E essa provação pela qual estamos passando é para nos refinar e nos tornar agora crentes convertidos, como o Senhor Jesus estimulou a Pedro. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma nova postura diante de Jesus Cristo, uma nova postura diante da igreja e um novo comportamento também diante do mundo. Mas aí vem a pergunta: a quem ou a que o crente deve se converter? A Bíblia é tão clara, irmãos. A Bíblia é tão clara sobre esse assunto, porque a Bíblia diz que primeiramente devemos nos converter à soberania de Deus. Olha o que Jeremias, no capítulo 24, diz: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Conversão à soberania de Deus. E esse soberano Deus que nós conhecemos, não só da Escritura, não só da leitura, mas da vida, da nossa vida, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E ele sabe da nossa vida e do nosso pensamento até antes que nós o expressemos. Ele é onipotente, ele é onividente, ele é onipresente, ele é livre. E tudo isso implica em sua soberania, essa soberania a qual nós devemos nos submeter. E continua a Bíblia dizendo: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Quer ver mais? Você deve render-se aos planos de Jesus Cristo. O que significa isso de se render aos planos? É a mudança de mente. Lembra de uma palavrinha que eu já usei bastante? Metanoia, mudança de mentalidade. Bom, os tradutores da Bíblia preferiram usar arrependimento, aquilo que vem após receber a Jesus Cristo, pela fé, pela experiência arrebatadora, que significa ser como ele é. O crente em Cristo é marcado pela cruz, não esqueçamos, é marcado pelas dores, mas é marcado também pelas bênçãos, e é marcado pelo céu, ele é marcado pela alegria. Por isso ele deve converter-se também à operação do Espírito Santo, que a Bíblia diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. E a missão do Espírito é exatamente essa: restaurar a comunhão do ser perdido com Deus. É dar energia espiritual ao crente para o quebrantamento. Por isso diz: enchei-vos do Espírito, que é uma lei espiritual, aliás. O que Satanás deseja é exatamente um evangelho sem Espírito Santo. O que Satanás quer é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem a via dolorosa, é um evangelho sem o Calvário. Mas aí o crente se converte e se fortalece. Para quê? Claro, é um fato agora sistêmico. Ele se converte e ele fortalece os outros. Não somente se fortalece, mas ele passa essa força, essa fortaleza
aos outros. Por isso diz a palavra: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lembremos que quem fortalece é o Senhor, é o Evangelho, é o poder de Deus, que é o próprio Deus em ação na sua vida. Dê lugar a Deus, dê lugar ao Senhor. Amém. Que Deus o abençoe. Mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor. Vamos receber a bênção apostólica. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos agora e para todo sempre.